Shalom! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 4 do livro, primeiro livro dos Macabeus. Quando conheceram que era o Macabeu, as tropas de Timóteo fugiram. Foi grande a derrota que eles sofreram, pois naquele dia perderam cerca de 8.000 homens. Em seguida, Judas se dirigiu para Mafa, atacou-a, tomou-a, matou toda a população masculina, apoderou-se dos despojos e ateou fogo à cidade. Continuando a marcha, apoderou-se de Casfo, Macede, Bozor e das outras cidades de Galaade. Depois desses acontecimentos, Timóteo reuniu outro exército e foi acampar em frente a Rafon, do outro lado da torrente. Judas mandou observar o acampamento e trouxeram-lhe a notícia. Todos os pagãos da redondeza se reuniram a Timóteo, formando um exército imenso. Contrataram árabes para auxiliá-los. Armaram seu acampamento do outro lado da torrente, estão prontos para vir atacar-te. Então, Judas marchou para enfrentá-los. Vendo que Judas se aproximava da torrente com suas tropas, Timóteo disse aos oficiais de seu exército: se ele atravessar primeiro, não lhes poderemos resistir. Terá vantagem sobre nós. Mas, se ele se acovardar e ficar acampado na outra margem, atravessaremos nós e teremos vantagem sobre ele. Logo que chegaram, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo com a seguinte ordem: não deixem ninguém acampar por aqui. Todos devem sair para o combate. Ele foi o primeiro a atravessar e lançar-se ao combate, arrastando consigo todo o povo. Os pagãos foram derrotados diante de seus olhos. Jogaram as armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os Yahudins apoderaram-se da cidade, incendiaram o templo com todos os que lá se achavam. Carnaim foi arrasada, e ninguém mais pode resistir a Judas. Este reuniu então todos os Yahudins da região de Galaade, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme, para conduzi-los à terra de Judá. Chegaram a Efron, cidade grande bem fortificada, que ficava no caminho. Não era possível contorná-la nem pela direita, nem pela esquerda. Precisavam atravessá-la. Os habitantes recusaram passagem.
fechando as portas com pedras. Judas enviou mensageiros com palavras de paz. Precisamos atravessar vossa terra para nos dirigirmos à nossa. Ninguém vos fará mal. Queremos apenas passar. Mas eles não quiseram abrir-lhe passagem. A essa resposta, Judas mandou publicar no acampamento a ordem para cada um tomar posição no lugar em que estava. Os soldados assim fizeram. A cidade foi atacada durante todo o dia e toda a noite, até cair em suas mãos. Passaram ao fio da espada todos os homens. Arrasaram a cidade, levaram-lhe os despojos e atravessaram o local, pisando por sobre os cadáveres. Passaram o Jordão e entraram na grande planície em frente a Betzan. Judas ia reunindo quem ficava para trás e encorajava o povo durante todo o trajeto, até chegarem ao país de Judá. Subiram ao Monte Sião com alegria e júbilo e ofereceram holocausto por terem voltado em paz, sem que nenhum deles tivesse perecido. Enquanto Judas e Jonatas estavam no país de Galaade, e Simão, seu irmão, se encontrava na Galileia, diante de Ptolomaida, José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do exército, tiveram notícia dos feitos heróicos e dos combates que travaram. Disse um para o outro: façamos também célebre nosso nome. Vamos combater os pagãos que estão à nossa volta. Deram ordens aos homens do exército sob seu comando e marcharam contra Jânia. Gorgias saiu da cidade com seus homens e foi ao encontro deles para os combater. José e Azarias foram derrotados e perseguidos até as fronteiras da Judéia. Naquele dia morreram cerca de 2.000 homens do povo de Israel. Causaram grande derrota ao povo, porque não ouviram Judas e seus irmãos, pensando em realizar feitos gloriosos. Não eram da estirpe deles homens, as cujas mãos foram confiadas à salvação de Israel. O valente Judas e seus irmãos lançaram grande glória diante de todo Israel e de todas as nações onde se ouviram seus nomes. As multidões se reuniram em volta deles para aclamá-los. Judas partiu de novo com seus irmãos para combater os descendentes de Esaú na região meridional. Apoderou-se de Hebrom e das povoações vizinhas, destruiu suas fortificações, incendiou as torres que as circundavam.
levantou o acampamento e dirigiu-se para o país dos filisteus, atravessando a região de Marisa. Naquele dia morreram em combate diversos sacerdotes que, pretendendo realizar proezas, se atiraram imprudentemente à luta. Judas seguiu até Azoto, no território dos filisteus, onde arrasou os altares, queimou as estátuas de seus deuses, saqueou suas cidades e voltou para a Judéia. Enquanto isso, o rei Antíoco percorria as províncias do Planalto. Ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus de ouro, couraças e armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Felipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la. Não o conseguiu, porque os habitantes tiveram conhecimento do plano e levantaram-se em guerra contra ele. Repelido, Antíoco afastou-se muito triste e voltou para a Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia, quando vieram anunciar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lisias, tendo sido o primeiro a partir para lá, à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os Yahudins tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, cercado o templo com altas muralhas, como antes, e ainda fortificado Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou atônito e profundamente transtornado. Atirou-se ao leito e adoeceu de tristeza, pois os acontecimentos não haviam ocorrido conforme seus desejos. Permaneceu assim por muitos dias, recaído constantemente em profunda depressão, e sentiu que ia morrer. Chamou todos os amigos e disse-lhes: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Disse para mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, em que imenso vagalhão me debato? Lembro-me agora das maldades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Chamou Filipe, um de seus amigos, e o pôs à frente de todo o reino.
deu-lhe o diadema, e o manto, e o anel do sinete. Encarregou de velar por seu filho Antíoco e prepará-lo para o trono. E o rei Antíoco morreu ali, no ano 149. Apenas soube que o rei tinha falecido. Licias proclamou rei o jovem Antíoco, a quem havia educado desde o pequenino, e deu-lhe o nome de Eupatur. Entretanto, a guarnição da fortaleza da cidade mantinha Israel bloqueado no recinto do templo e procurava molestar os Yahudins por todos os meios, ao mesmo tempo que dava apoio aos pagãos. Judas resolveu exterminá-los e convenceu todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, pois, e começaram o cerco da fortaleza no ano 150. Construíram para isso plataformas e máquinas de guerra. Alguns dos sitiados conseguiram escapar ao bloqueio. Diversos Yahudins renegados reuniram-se a eles. Foram procurar o rei e lhes disseram: até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Consentimos de bom grado em servir teu pai, em viver de acordo com tuas ordens, em obedecer a seus decretos. Por esse motivo, nossos compatriotas sitiaram a fortaleza e se tornaram vossos inimigos. Mais ainda, mataram todos os que se puderam apanhar dentre nós e saquearam nossas propriedades. E não foi somente contra nós que estenderam a mão, mas também contra todos os países vizinhos. Atualmente estão acampados diante da fortaleza de Jerusalém para conquistá-la. Fortificaram também seu santuário, bem como Bet-sur. Se não te apressares em tomar-lhe a dianteira, farão coisas pior que esta, e não poderás mais contê-los. Ouvindo estas palavras, o rei encolerizou-se, reuniu todos os seus amigos, os chefes do exército e os comandantes da cavalaria. Vieram a ele também tropas assalariadas de outros reinos e das ilhas do mar. Seu exército contava 100.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes adestrados para a guerra. Vieram pela Idumeia e acamparam diante de Bet-sur. Atacaram durante muitos dias, construíram máquinas de guerra, mas os sitiados realizavam sortidas e incendiavam as máquinas, lutando com muita bravura. Então Judas levantou o cerco da fortaleza e foi acampar em Bet-Zacarias, em frente ao acampamento do rei. O rei levantou-se de madrugada e fez o exército marchar impetuosamente na direção de Bet-Zacarias.
as tropas se dispuseram para o combate e fizeram soar as trombetas. Mostraram os elefantes suco de uva e amora para excitá-los à luta. Distribuíram os animais entre as diversas falanges. Junto a cada elefante foram dispostos 1000 homens, revestidos de couraça com malha de ferro e trazendo capacetes de bronze na cabeça. 500 cavaleiros escolhidos ficaram também com cada elefante. Esses cavaleiros acompanhavam o animal onde quer que estivesse, para onde fosse. Iam eles também sem nunca se afastarem. Cada elefante transportava uma sólida torre de madeira, presa por meio de correias. Em cada torre havia 4 guerreiros que combatiam, além do condutor indiano. Quanto ao restante da cavalaria, o rei a distribuiu nos 2 flancos do exército, para fustigar os inimigos e proteger as falanges. Quando os raios do sol saíram sobre os escudos de ouro e de bronze, as montanhas se iluminaram e resplandeceram como tochas acesas. Uma parte do exército real avançou pelo alto das montanhas e outra pela planície. Marcharam com segurança e em boa ordem. Sentiam-se abalados todos os que ouviram os gritos daquela multidão, o rugido de sua marcha e o esteprido das armas. O exército era muito numeroso e forte. Judas, porém, avançou com suas tropas para empenhar-se na luta. E caíram 600 homens do exército real. Foi quando Eleazar, chamado Auraurã, viu um dos animais cobertos com a armadura real e ultrapassando em altura todos os outros. Supondo que o rei aí estivesse, entregou-se a si mesmo para salvar o povo, adquirindo assim um nome imortal. Com grande ousadia, precipitou-se na direção do animal, através da falange, matando a direita e a esquerda. De um lado e do outro, todos se afastavam diante dele. Afinal, meteu-se por debaixo do elefante, golpeou-o no ventre e o matou. O animal caiu por terra sobre Eleazar, que ali morreu. Os Yahudins, vendo a força do exército real e a impetuosidade de suas tropas, bateram em retirada. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 5. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!